E já está connosco o Armando Ferreira, do Sindicato Nacional da Polícia. Muito bom dia, obrigada por estar na edição da manhã connosco. Com que expectativa é que parte para mais uma ronda de negociações? Muito bom dia, muito obrigado por mais um convite. A expectativa é de que, de facto, hoje é o dia D. Costuma-se dizer que dá-se 3 oportunidades. Hoje será a 3ª oportunidade que nós vamos dar à Sra. Ministra para resolver um problema que se arrasta já há muitos meses e que precisa de ser resolvido com muita urgência. É preciso trazer tranquilidade para o setor da segurança. Haver insegurança no setor da segurança é algo que certamente ninguém quer. E, de facto, hoje a Sra. Ministra não pode cometer o mesmo erro que cometeu nas 2 outras reuniões anteriores e não pode voltar a insistir em querer criar modelos que diferenciam a base de cálculo da atribuição do suplemento de missão. Armando, desculpe interrompê-lo, é precisamente nesse sentido que gostava que nos ajudasse a compreender, porque tal como nos diz, também ouvimos alguns dos seus colegas a falar numa última proposta que cria injustiças. O que é que ficou de facto em cima da mesa na última reunião? O que ficou, de facto, em cima da mesa na última reunião foi que a Sra. Ministra, mais uma vez, insistiu na atribuição de um suplemento de missão que tem por base de cálculo o fator hierárquico na Polícia de Segurança Pública. Ou seja, quis dividir a Polícia de Segurança Pública em 3 componentes de missão. Uma aos senhores oficiais, que seria aquela que receberia 14%. Depois aos senhores chefes, que receberiam cerca de 12%, e depois aos senhores agentes, que receberiam apenas 10%. E no vosso entender tem que ser igual para todos? No nosso entender tem que ser igual para todos. Nós, ao longo da última semana, exatamente para tentar também saber a sensibilidade dos polícias acerca disto, realizámos uma sondagem que é pública, teve acesso todos os polícias em Portugal, e a sondagem neste momento demonstra que só apenas 2% dos polícias portugueses aceita receber um suplemento de missão diferenciado pelo posto hierárquico, e nomeadamente em que os agentes recebem menos, depois recebem menos os chefes e só os oficiais é que recebem mais. Isso para nós é algo completamente inadmissível. Eu já utilizei inclusive esta expressão, é estarmos a criar um regime de castas. A base de cálculo da atribuição do suplemento de missão não pode ter como fator determinante o posto hierárquico do polícia. Isso é completamente absurdo, porque é estar a dizer que a vida de um oficial, de um chefe e de um agente não tem o mesmo valor, quando a base de cálculo deveria ter simplesmente um significado, que é ser polícia. Ser polícia é isto, receber o valor do suplemento de missão é igual para todos, porque o risco é igual para todos. Essa igualdade já percebi que é algo que não é negociável para vocês, mas as negociações são também feitas de cedências, por isso gostava de perceber se para vocês há limites, há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas, ou pelo menos que possam ser, nomeadamente o valor, 600 euros, é um valor negociável ou não? 600 euros é um valor que nós consideramos que não tem grande negociação. E por uma simples razão, já foi atribuído, não é bem 600 euros, é cerca de 600 euros, mas já foi atribuído a uma polícia em Portugal. Ou seja, há aqui uma situação em que nós já temos uma qualificação e uma quantificação do que é o suplemento de risco. A qualificação já foi dada através do diploma que foi portanto, criado para a Polícia Judiciária, e depois a quantificação também foi feita nesse diploma. E nós temos que concordar na íntegra com aquilo que o diploma da Polícia Judiciária diz, em que todos os que são polícias recebem por igual, e recebem por igual quanto? 15% do ordenado do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, ou seja, o índice 115. Não podemos aceitar que, por exemplo, se utilize 15% do ordenado do Diretor Nacional da PSP. Porquê? Porque o Diretor Nacional da PSP, infelizmente, recebe cerca de 2.000 euros a menos que o Diretor da Polícia Judiciária. E nós estarmos a aceitar 15% de 2.000 euros a menos é estarmos a dizer que a nossa vida, enquanto polícias, vale menos do que a vida de um colega nosso da Polícia Judiciária. Isso é algo completamente inaceitável, e por isso é que estamos, portanto, demasiadamente teimosos em manter aquilo que já foi atribuído a outras polícias. Ou seja, não podemos aceitar de forma alguma que a polícia seja da Polícia de Segurança Pública, e a Guarda Nacional Republicana também, sejam tratados como polícias de segunda, em detrimento daquilo que já foi uma atribuição que já foi dada a uma outra polícia, que é a Polícia Judiciária. O Armando começou por dizer que hoje é o dia D, a derradeira oportunidade, portanto já percebi que da vossa parte, se não houver acordo, não vai haver mais oportunidades para negociar. Quais são então os próximos passos se não houver esse entendimento?
Os próximos passos já começaram a ser dados no início desta semana, com contactos com grupos parlamentares na Assembleia da República, porque aqui só há uma solução. Se o Governo não quiser resolver, vai ter que ser o Parlamento a resolver. Vai ter que ser os deputados a decidirem e, eventualmente, acontecer uma decisão legislativa em vez de acontecer uma decisão governativa. Nós esperemos que seja o Governo a decidir. Se o Governo decidir, significa que o Governo português, que se comprometeu em resolver este problema, cumpre a promessa que fez aos polícias. Se o Governo não o fizer, não vai cumprir a promessa que fez aos polícias, vai estar sujeito às regras do Parlamento e, eventualmente, vai ter que depois pagar aquilo que o Parlamento atribuir, quando, na realidade, poderia ter sido o Governo a resolver o problema. Portanto, nós já começámos reuniões com os grupos parlamentares, vamos continuar durante o decurso da semana que vem e esperemos que, de facto, o Governo hoje perceba que não pode voltar a apresentar uma proposta como apresentou nas últimas duas, ou seja, a diferenciar o suplemento de missão com base em postos hierárquicos, porque isso é inaceitável, e perceba que hoje é a última oportunidade que nós estamos a dar à Sra. Ministra da Administração Interna e ao Governo para resolver um problema. Que aconteça com os polícias, é isto que nós desejamos, o que aconteceu com os professores, que o problema seja resolvido. Como o descreveu, Armando, muito obrigada por ter estado connosco na edição da manhã. Tenha um bom dia e um bom dia de trabalho, naturalmente. Obrigado, igualmente.